Feito voz na multidão, meu amor sem dizer nada, condenou-me à solidão e partiu sem deixar rastro. No nefasto mês de abril, sumiu como some um astro. Ninguém sabe, ninguém viu. Vem neném pra me fazer xodó. Vem neném que eu ando assim tão só. Vem neném pra fim ao meu sofrer. Vem neném pra ser meu bem querido. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Nossa Arte, Nossa Gente, chegando toda sexta-feira na sua casa, mostrando o que há de melhor na nossa cultura. E o Amapá se faz presente mais uma vez. A primeira vez foi com a cantora Marta Mariana. E hoje eu vou conversar com ele, que é nascido no município de Serra do Navio. Alô, Amapá, eu converso agora com o cantor e compositor Márcio Farias. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui no programa. E olha o tempo que a gente está tentando, né? Pois é, já tem uma história que a gente está tentando acertar e por conta de outros compromissos a gente não tinha conseguido ainda, mas hoje deu certo, estamos aqui, que bacana. E Márcio, me diz uma coisa, a década de 1980, né, foi o período que você veio para cá, para Belém. E, na verdade, para morar em Ananindeua, né? Isso. Esse período, você veio para cá por questão de estudos ou já vislumbrando carreira artística? Olha, Reginaldo, eu cheguei aqui na década de 80, né, aqui em Belém. Meu pai era funcionário da ICOME, né? O pessoal que conhece essa história da região amazônica sabe que a ICOME foi um empreendimento americano na região amazônica, lá no Amapá, e da extração de manganês. Meu pai era funcionário dessa companhia. Se aposentou e veio para Belém, né? Que meu pai era daqui. E aí a gente já veio para morar realmente. Eu estava com 10 anos e aí ainda não tinha muito claro o que é que eu, né? Era um menino, né? Não tinha muita perspectiva assim. Minha vida era estudar porque tinha que estudar naquele momento, né? Era o processo normal, natural. Mas a música sempre muito presente. Mas eu confesso que ainda não tinha nada, não vislumbrava nada nesse sentido. Sim. Foi porque a gente teve que vir realmente. Meu pai se aposentou e aí comprou aquela casa lá no município vizinho aqui de Ananindeua e a gente foi morar para lá. Márcio, o programa ele prima muito por essa coisa da família. Para quem acompanha a gente sabe disso. E citar-te várias vezes pai, né? Isso para mim marca muito também. Meu pai, sem dúvida alguma, marcou muito minha vida, marca até hoje. Qual é a memória afetiva desse período de infância em relação ao pai? Rapaz, eu acho que esse universo musical, essa atmosfera, ela existia muito em casa por conta do papai, né? O papai ouvia muita coisa. Nós tínhamos, não vou conseguir nem estimar, mas nós tínhamos muitos vinis, né? O papai ouvia muita música. Tínhamos uma Telefunk, uma eletrola que ficava na sala. Rapaz, olha, eu tive Telefunk. Pois é, aquela que abria, né? Parece era um móvel, na verdade, né? Não era só um som, era um móvel com as caixas de som embaixo, assim. Eu me lembro que todos os vizinhos tinham. Exatamente, era uma coisa que era comum, né? As pessoas que ouviam música tinham que ter um aparelho daquele. E o papai ouvia muito, sobretudo muito samba. O papai sempre foi muito do samba, né? Então eu cresci ouvindo muita gente, originais do samba, Benito de Paula, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Talvez ele tivesse poucos discos, mas assim, muita coisa. A gente escutava sempre muita coisa. E outros cantores também, não só exclusivamente samba, mas aí entra a mamãe, né? O gosto musical da mamãe também era muito heterogêneo. Então a gente ouvia, por exemplo, muito Núbia Lafayette, enfim, Evaldo Braga, tinha muita coisa.
em casa, assim. Então Sim. era muito heterogêneo mesmo o gosto musical, né? Mas era uma coisa constante. Todo final de semana, quando ele tomava a cerveja dele, o som era desde cedo, assim. Então isso foi muito bacana. E já agora, pro final, né, no momento final dele nesse plano e tal, a gente sentava às vezes quando eu pegava o violão e ele, meu filho, toca tal música e tal, toca tal Que música. barato. E era muito bacana, muito bacana. Tocar para ele ouvir e tal. E aí tudo que eu tocasse para ele estava bom, né? Às vezes eu não Sim. sabia, não lembrava a letra direito, inventava na hora ali, e aí dava aquele apagão, que fazia tempo que eu não ouvia, né? Mas para ele estava tudo bonito. Maravilha. E, gente, olha, uma das coisas que a gente sempre fala no programa e que a maioria dos artistas relata é que, além de ser artista, né, tem uma formação acadêmica diferenciada. Às vezes, uma coisa que não tem nada a ver exatamente, diretamente com a música. E a tua formação acadêmica é em História. Né? Pensaste em algum momento seguir somente na História? Olha, eu posso responder a tua pergunta bem simples. Eu costumo dizer, falo para os meus filhos, falo para os amigos, as pessoas que me conhecem, eu acho que eu poderia ser um herdeiro, sei lá, do trono inglês, né? Ser milionário, ser um industrial de sucesso, enfim. Mas se eu não tivesse a música, eu seria imensamente infeliz. Então, a música, ela não tem como. Te compreendo bem. Não tem como, exatamente. Sou solidário. Exatamente, tu sabes disso. A música, ela me acompanha, né? Sim. Como eu falei agora há pouco, desde pequeno. Eu escutava, sempre ouvi muito, né? Então, assim, em momento nenhum, eu pensei em fazer alguma outra coisa sem que a música estivesse, entende? Sim. Então, por exemplo, trabalhar em sala de aula, dar aula, ter essa relação, né, com a questão da academia, mas a música sempre muito presente. Né? Eu nunca, né, até sempre falo, né, a gente conversa nas rodas de músicos e tal, você nunca deixa de ser músico. Né? Você pode, né, o Milton, por exemplo, agora resolveu que não quer mais palco, né, quer ficar tranquilo, se aposentou, vamos dizer assim. Mas com certeza ele vai manter os violões em casa, vai pegar de vez em quando o instrumento, tocar, de repente, quem sabe até continuar compondo, porque a música escolhe você. Aí não tem como escapar, entendeu? Então, fazer alguma outra coisa paralela, sim, mas largar a música de forma nenhuma, não há possibilidade. O sol nega a ceia, seu clarão, o céu veste o véu da escuridão, a lua bonita se desvela em azul. O orvalho, o ladrilho, o grameal e o gado mugindo no curral, alardeia a onça atrás do mandacaru. O rio arriba em turvação, um caburé galopa alazão, chuvisco de brasa estrelando o ar, afoites de peão, querença de aboiar, carece do lume do lampião, se carcarapiou, é cobre em espreitação. Dá uma tristeza de alegrar, viver nas veredas ribeirões, arachão de pedra, plantar verso e colher canções. Ter um zaino velho pra rear, fugir de visagem, assombração, tocaiar a morte ao luar do sertão. Para quem conhece o Márcio, sabe que ele é uma pessoa muito inquieta e que sempre está fazendo algum projeto novo para que a obra dele possa ser vista. E uma das coisas que já aconteceu foi de você fazer, por exemplo, um CD chamado Artesanal, que tinha realmente um caráter artesanal.
O que é o teu trabalho hoje? Como é que tu vês o teu trabalho hoje? Ele mudou dessa ideia de se fazer formas alternativas de produção? Olha, eu acho que nós, como, né, artistas independentes, a gente vive produzindo, na verdade, né? E buscando esses sonhos, né? Cada trabalho pensado, cada projeto que surge é uma proposta a ser colocada, a ser feita, né? Então, assim, acho que essa inquietação vem justamente daí, essa produção constante, porque, e assim, acaba ficando como se fosse um caldeirão cheio de coisas novas e você, às vezes, não tem como escoar isso, né? Como expor. E aí a gente fica sempre nessa busca, né? Por um show, por apresentações, enfim. Então, essa inquietação, ela vem dessa produção que é constante. Inclusive, Márcio, essa inquietação, ela levou você a se tornar presidente de um movimento cultural chamado Semente do Ananim. E músico também. O que foi esse projeto? Isso foi na década de 90, início da década de 90, acho que por volta de 91, entre 90 e 93, a gente, ali no município de Ananindeua, um monte de amigos, né, garotos, né, e todo mundo envolvido com essa questão musical. E a gente passou a se encontrar e tocar, mostrar as canções, quem compunha mostrava as canções novas e tal. Isso foi ficando sério, né? A gente começou a ser convidado para tocar em aniversário, tocar em casamento, né? E tem um aniversário super engraçado, uma situação, até lembrei disso agora. Fomos tocar em Maracanã, né? Aquele município aqui na... Isso foi uma situação, rapaz, que agora eu lembro e acho graça, mas no dia a vontade era de Mas chorar. a gente sempre tem uma história, né? É a vida de músico, gente. Porque foi marcado um horário, aí uma parte que era um grupo, né? Nós éramos o quê? Acho que umas, sei lá, talvez 12 pessoas. Porque era assim, aí tinha os violões, tinha a parte voz e violão, tinha a parte violão com tipo um quinteto, com um baixo, uma guitarra e tal. E tinha uma onda mais festiva mesmo, mais evento, que era uma coisa que a gente tocava carimbó, tocava axé, tocava tudo assim pra galera dançar e tal. E essa parte que era a mais esperada por quem nos contratou, não apareceu. Ficou naquela parte voz e violão, no máximo ali um quarteto, e o pessoal querendo dançar. E aí, cadê o pessoal? Não vai chegar? E aí a gente querendo dar desculpa. Enfim, foi um para acertar, e já tinha acertado cachê, essas coisas, enfim. Coisas que acontecem, né? E todo músico realmente tem uma história engraçada nesse sentido, que já passou e tal. Que foi justamente nesse movimento. E o bacana do Semente de Ananim foi porque me deu um olhar mais profissional. Sim. Não só como músico atuante no mercado, mas também como presidente de uma entidade, porque a gente chegou a ter documentação, fizemos um regimento, CNPJ, tudo para tentar legalizar, porque era uma coisa muito bacana. E eu acho que nesse momento eu compreendi a importância da música como profissão, entende? Acho que nesse momento eu compreendi que isso que é uma arte, mas que você pode viver disso, né? Com todas as dificuldades, com todos os percalços, mas levado a sério, com profissionalismo, as coisas podem fluir. Passa boi, passa boiada, só não passo meu penar, e uma dor desenfreada em meu peito achou lugar, mais sereno e prazenteiro, feito lume de luar, meu amor segue ligeiro, como o rio segue pro mar. Tu acreditas que foi a partir daí que começaste a te integrar melhor no cenário local? Porque assim, hoje em dia a gente percebe que para quem compõe, né, os compositores que participam de festivais, todo mundo te conhece, né? Então muita gente já te gravou também.
E foi esse período, como foi? Porque eu fico pensando assim, se bem que você veio muito cedo para cá, né? Você não surgiu já adulto aqui, mas existe uma integração do Márcio já com essa, digamos, eu não gosto de usar esse termo, mas é como se estivesse na nata dos compositores, né? Envolvido com as pessoas que compõem muito aqui em Belém. Essa integração surgiu a partir disso, das pessoas começarem a visualizar teu trabalho a partir dessas? Não, eu acho que nesse momento ainda não, Reginaldo. Eu, na verdade, nessa época, eu ficava muito realmente no município de Ananindeua, entendeu? Eu acho que o meu trabalho, o meu local de trabalho era Ananindeua. Quando foi que isso começou a mudar? Como eu falei, eu acho que me deu condições de vislumbrar a música de uma outra forma, né? Com mais seriedade, com profissionalismo, né? Mesmo essas situações como essa que eu acabei de narrar, de dificuldades, essas coisas porque eu já estava respondendo por outras pessoas, né? Eu era um presidente de uma equipe, de uma associação, vamos dizer assim, de um movimento cultural, e eu lidava com uma porção de gente. Sim. Então, assim, nessa situação, para resolver, o presidente resolve. Então, né, o jogo de cintura, o trato com as pessoas, porque agora você ali era um músico e era o presidente daquele corpo todo, enfim. Esse olhar, né, dentre outras situações, claro, começou a me dar um olhar mais profissional em relação à música. Mas ainda assim, o meu trabalho era localizado em Ananindeua. A partir de 95, aí eu comecei a vir para cá, né? Porque eu já não tinha mais espaço para tocar o que eu gostava, né? Lá em Ananindeua, hoje já tem umas casas muito boas no município, desenvolveu legal, né? Culturalmente falando, tem espaços maravilhosos que as pessoas, quem mora em Belém ainda não foi, precisa conhecer. Ananindeua tem uma noite efervescente, entendeu? Tem uma galera muito boa tocando hoje em dia. Mas na minha época a gente tinha que vir para cá, para tocar o trabalho que eu faço, eu tinha que vir para Belém. Então acho que a partir de 95 foi que eu comecei a vir para cá, toquei em alguns espaços aqui, e aí comecei a ter contato com os músicos da cidade, né, de Belém. E aí começaram a surgir os festivais, aí eu comecei a participar. As parcerias. Aí surgiram as parcerias, entendeu? Mas eu acho que a partir desse momento só, de 95, postei. Mora, deixa essa brasa descer lá fora, deixa o mundo todo queimar. Comigo, me abraça, que calor, melhor a rua não dá. Agora, gente, imaginem só um cantor-compositor super premiado em festivais. Quantos festivais, mais ou menos? Não sei te dizer exatamente quantos. Sempre tem primeiro lugar, terceiro lugar, segundo lugar. Sempre tem que bom, que sempre tem uma premiação, né? Inclusive eu já ganhei isso. Exatamente. Foi o quê? Quarto lugar, terceiro lugar? Sim. Terceiro lugar, sei lá, acho que defendendo uma música tua, não foi? Sim, eu não lembro qual foi o festival. Porque, né, assim, realmente são muitos, né? São muitos. Já participei e premiei alguns festivais. Teve algum que foi divisor de águas? Olha, eu ia falar isso, eu acho que tem um que é super importante, porque foi o que ratificou uma parceria. Sim. Que foi com o Paulo Moura, né? Que é meu parceiro em Caravelas. E assim, eu comecei a fazer a música, fiz a letra toda e comecei a fazer a melodia, mas eu não gostei da segunda parte da melodia que eu havia feito, né? Eu achava que ela merecia algo mais, enfim, diferente do que eu havia. Sim. E procurei pelo Paulo Moura e a gente concluiu. E fomos para um festival em Santarém em 2012, acho que foi isso. E, assim, claro, é uma música que eu gosto bastante, mas chegando lá, um festival, vários compositores, gente muito boa, de Manaus, né, e, enfim, outros compositores daqui de Belém, para mim seria só mais uma música naquele festival. E eu fiquei muito feliz no final, que foi primeiro lugar, melhor letra, melhor arranjo,
né? E o Olivar Barreto cantou. Bacana. E foi um festival maravilhoso, assim, tem esse DVD, a gravação impecável, a estrutura que nos deram em Santarém. Então, ali, apesar de já ter participado até aquele momento de outros festivais, ter premiado, né? Um ano anterior eu tinha ganho o Festival de Ananindeua, primeiro Festival de Ananindeua, primeiro lugar com o Marcelo Silutor, que é meu parceiro também. Ganhamos com uma música que nosso irmãozinho. Nosso irmão, fizemos para Clarinha, para a filha dele. Mas esse de 2012, assim, foi, né, a minha apresentação no palco, dessa vez sem estar cantando, só como compositor tocando junto com Paulo Moura. E, como eu falei, foi o Olivar que interpretou lindamente. E foi muito importante aquele festival, assim, pela estrutura, pela forma que a gente premiou. Tal a lua na invernada, feito voz na multidão, meu amor sem dizer nada, condenou-me à solidão e partiu sem deixar rastro, num nefasto mês de abril, sumiu como some um astro, ninguém sabe, ninguém viu, e neném pra me fazer xodó, e neném que eu ando assim tão só, e neném dá fim ao meu sofrer, e neném pra ser meu bem-querer. Passa boi, passa boiada, só não passa o meu penar, e uma dor desenfreada em meu peito achou lugar, mais sereno e prazenteiro, feito lume de luar, meu amor segue ligeiro, como o rio segue pro mar, e neném pra me fazer xodó, e neném que eu ando assim tão só, e neném dá fim ao meu sofrer, e neném pra ser meu bem-querer, e neném pra me fazer xodó, e neném que eu ando assim tão só, e neném dá fim ao meu sofrer, e neném pra ser meu bem-querer, e neném, e neném, e neném, e neném, vem neném, e neném. Para encerrar, amigo, gente, ele está preparando um super trabalho chamado Veredas, que tem como base a obra do Guimarães Rosa. Eu queria que você falasse disso. Bom, eu sou um leitor, eu gostaria de poder dizer quanto mais, mas não dá, porque também não tenho tanto tempo assim para... Né, mas o tempo que eu tenho de folga, assim, que eu tenho tranquilo, eu geralmente tenho um bom livro, né, comigo. E um livro que me causou um arrebatamento, assim, eu fiquei completamente apaixonado. Eu já conhecia, já tinha visto, há uns anos atrás teve uma minissérie, né? Sim. Mas ler o livro é uma outra coisa, né? A forma que o Guimarães escreve, a forma que ele brinca com os verbos, né? Como ele mexe com as palavras, como ele encaixa as palavras no texto, e eu fiquei encantado com tudo isso, né? Então comecei a compor umas coisas e não sei, comecei a perceber que elas tinham uma ligação, né? Aí a gente volta naquela história do trabalho conceitual. Quando eu dei por mim, que eu percebi, várias músicas tinham tinham aquela atmosfera do Guimarães Rosa, né? Que barato. E aí eu me dei conta que era por conta da paixão pelo livro. Sim. E aí continuei fazendo, fiz pelo menos mais umas, depois dessas que eu já tinha feito, eu não lembro quantas eram, eu fiz pelo menos mais umas 5 ou 6 músicas depois, dentro desse universo. E aí surgiu a ideia do projeto Veredas, né? Em alusão ainda à ideia do livro, né? O Grande Sim. Sertão Veredas, o disco se chamar Veredas.
Que barato. Que é encantador, assim, tem coisas que sou suspeito para falar, lógico, mas assim, tem umas coisas que eu gosto demais, sabe? Como elas se encadearam dentro da melodia, como é que o texto ficou. Então eu tô empolgado pra caramba nesse momento com esse projeto Veredas. É isso, gente. Vocês conheceram aqui o trabalho do Márcio Farias. Para quem já conhecia, matou saudade, né? Pôde conhecer um pouco mais da vida dele. Eu te agradeço por você estar aqui comigo. Nossa, eu te agradeço. Você sabe do carinho que eu tenho, né? Da admiração pelo teu trabalho. Sei disso. Eu acredito que seja uma das vozes mais suaves e mais bonitas daqui. E eu espero que nós possamos nos encontrar várias vezes, Claro seja no que programa, seja nos palcos, e que o teu trabalho tenha cada vez mais sucesso. Muito obrigado. Você viu? sabe que sempre que você quiser pode contar com a gente. Venho com o maior prazer, maior satisfação. Você realmente é um irmãozinho. A gente já tem uma história, Sim, sim. né, de alguns anos aí de amizade. E, enfim, eu que agradeço pelo convite. Fiquei muito feliz de ter dado certo dessa vez. A gente conseguiu conciliar os horários, né? E num espaço maravilhoso, né, lindo gente? Isso aqui, né? Isso Inclusive, aqui é... eu quero agradecer a Secult por permitir que nós gravássemos aqui no Centro Cultural Palacete Faciola, tá? Centro Cultural Palacete Faciola. Esse espaço é maravilhoso, mágico, né? Com certeza. História da cidade de Belém, né? A cultura está aqui dentro, então que bacana. Eu agradeço, isso. Obrigado Obrigado mesmo a você. E valeu. E, gente, a gente vai para um apoio cultural rapidinho e na volta a gente vai conversar com uma cantora maravilhosa chamada Amanda de Paula. Então você fica aí, espertinho, aguarda que a gente já volta. Eu tenho raízes no pó desse chão, Serra Mineira, do adobe das casas de São Sebastião, Gabirobeira, dos bandeirantes das cachoeiras, dos becos e ladeiras, do Passo da Paixão, do sangue nobre dos negros idos, dos tempos esquecidos antes da abolição. Meu pai me contou de meu tataravô em um tumbeiro, morrendo moço porque não aceitou seu cativeiro, mas deixou viva a sua semente, liberta de corrente, ventre da velha avó, que do cerrado espalhou seu fruto e hoje tem um matuto, bandas do Marajó. Sou do Rosário dos Pretos Livres, Morro do Ouro, um Caburé. Sou São Domingo e São Marcos, sou da Foz do Ribeirão, do rio bom que lava meu coração. Sou da cachaça do engenho do jongo e maracatu, com os pés no chão de Paracatu.